Na sequência do estudo do Evangelho no Lar, será dada continuidade à leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles que estejam iniciando o estudo a partir deste vídeo, informamos que as orientações necessárias para a realização deste estudo em seu lar estão descritas no início do vídeo Evangelho no Lar 01, disponível neste canal. A seguir, apresentamos os procedimentos recomendados. Número 1. Prece inicial, simples e concisa. Número 2. Leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo. Número 3. Comentários em voz alta, moderada e clara, conforme o seu entendimento. Número 4. Fluidificação da água através de prece simples. Número 5. Prece final, simples e concisa. Após o período de isolamento social, orientamos em nossa sede como fazer o estudo do Evangelho no Lar em 3 reuniões presenciais, sempre às terças-feiras, às 19 horas. Paz e bem a este nosso estudo, este nosso encontro fraterno. Rogamos a espiritualidade amiga, o amparo, a proteção e que sejamos envolvidos em bons fluidos para refletirmos acerca dessas verdades espirituais. Assim seja. Bom e querido Jesus, benfeitores espirituais, vos pedimos a paz, a proteção, que possamos receber desse momento, Senhor, as vibrações de paz, de amor, ao entendimento do estudo do Evangelho. E assim, Senhor, com a sua proteção, com o seu amparo, da espiritualidade amiga, pedimos, Senhor, a tua permissão para iniciar esses nossos estudos. Assim seja. Nosso estudo de hoje é do capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. Como em todos os fatos da vida, Jesus oferece lições acerca da conduta humana. Neste caso, neste capítulo, frente à união conjugal. Pondera a nos esforçarmos a fim de dar sustentação a essa nossa escolha de casar, enquanto houver respeito e amor. Vamos então à leitura. Indissolubilidade do casamento. Item 1. Alguns fariseus vieram para junto de Jesus para o tentar e lhe disseram: será permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: não leste que aquele que criou o homem, desde o princípio, os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois, senão uma só carne? Assim, já não serão mais dois, mas uma só carne, que o homem, portanto, não separe o que Deus juntou. Por que então, retrucaram os fariseus, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher uma carta de separação e a repudiasse? E Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu repudiar vossas mulheres, mas isso não foi assim desde o princípio. Por isso, eu vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, e que não seja em caso de adultério, e desposa uma outra, comete um adultério. E todo aquele que desposa a mulher que outro repudiou, também comete adultério. Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9. São as lições de Jesus. E é assim, eu vou dizer, adultérios, muitos de nós cometemos adultérios. No plural mesmo, cometemos muitos adultérios. Entretanto, o que trataremos aqui tem um sentido exclusivo. Mas no sentido geral, Jesus empregou esta palavra por extensão para designar o mal, as falhas morais e quaisquer maus pensamentos que nós criamos e que nós cultivamos. Porque enquanto encarnados ou na erraticidade, nós atropeçamos muito nos nossos próprios sentimentos. Muitas vezes, nós nos inclinamos a maior ou menor
porcentagem em desvios morais. E por isso nós nos afastamos da lei que nós devemos seguir e nos nortear sobre ela. Mas ainda nós temos as bênçãos da encarnação, do livre-arbítrio, juntando oportunidade redentora para nos tornar melhores através da lei imprescritível do progresso. E como não há vitória sem lutas, os extensos túneis de sombras pelos quais ainda atravessamos, nós devemos os encarar como escolas de autoaperfeiçoamento, e não são poucas. Não simplesmente sofrer, não simplesmente se dar por vencido, porque os túneis são por demais em nossas existências. Mas com as dificuldades inerentes à vida física, muitos estão, outros estiveram, mas é certeza que grande contingente estará às portas de uma grande escola que é a união conjugal ou o casamento. Dito assim, parece uma obrigação, mas não é. Nem todos que reencarnamos, ou nem todos que reencarnamos com um plano de compromisso para nos unirmos a outra pessoa. Absolutamente. Não é obrigatório, mas é através desse compromisso espiritual, onde duas pessoas que se respeitam e se amam, sigam em parceria, um amparando ao outro, buscando melhoria interior, desenvolver virtudes, sendo a principal essa que vem pelos laços afetivos, com a intenção de fazer um grande exercício de resignação, de paciência, de compreensão. Sobretudo, amar, neste quesito onde nós somos ainda meros aspirantes, porque ainda não aprendemos, mas que exercitamos nuances do amor. Amor maternal, amor paternal, amor aos filhos. É um exercício. Por isso se diz que a Terra é uma escola. E assim o casamento, então, é esse laboratório de reajustamento emocional, é uma oficina de reparação moral, através dos quais espíritos comprometidos se unem para elevados cometimentos do ministério familiar, ensina Joana de Ângeles. Então, conforme a nossa leitura, Jesus, ao ser interpelado pelos fariseus, pessoas que naquela sociedade se portavam apenas pelas aparências. Leia, por favor, lá na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, sobre esse grupo, os fariseus. E talvez, por serem assim, ao invés de indagarem Jesus sobre os benefícios elevados da união conjugal, para aprenderem a fortalecer, apertar esses laços, ao contrário, indagavam sobre a licitude de desfazê-la com o divórcio. Talvez não entendessem que Deus reúne espíritos sob o mesmo teto que não conseguiram se perdoar e juntos, através da relação parental, através do afeto e fraternidade, pode ser mais fácil perdoar. As relações consanguíneas se dão mesmo, fica mais fácil perdoar. Mas, naquele tempo, como o divórcio era uma realidade, eu penso que os fariseus foram tentar Jesus porque queriam banalizar os motivos para abandonarem suas esposas, por causas simples, por causas comuns. Como hoje, muitas uniões terminam por causa de banalidades, coisas fúteis, muitos divórcios são feitos. Mas, como sempre o mestre fazia, ele aproveitou para ensinar, sobretudo com base e conhecimento na lei que vigia aquela época. Porque, ao responder, ele replica: não leste? E cita a lei. Falando do movimento natural da criação. E se ele não veio destruir a lei, como ele mesmo disse, é porque a conhecia profundamente. Isso eu falo porque eu entendo que a lei dos homens se baseia na lei de Deus. E em poucas palavras, Jesus dá uma majestosa aula sobre a lei de evolução, com vistas, sobretudo, à família universal, que a base é a família daqui da Terra. E para fazer parte, basta fazer o que ele ensinou naquela passagem. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Então, basta fazermos a vontade do nosso Pai Celestial. Embora essas palavras combinadas pareçam sugerir que o mestre fala
da união material quando diz: o homem deixará seu pai e sua mãe, e serão os dois uma só carne. Ele fala do matrimônio, mas da verdadeira união, que é a união dos espíritos enlaçados pelo amor, porque o fim moral predomina sobre a relação material. Fica mais fácil entendermos isso, o que o mestre disse, porque no nosso mundo material, quando nós expressamos ou nos referimos a duas pessoas casadas, dizendo apenas o casal, aos dois, quando nós falamos como se fosse um. Ensina então sobre o casamento de almas e não o de corpos materiais. Por isso ele adverte que o homem não separe o que Deus juntou. Então não está desprezando com isso a importância do lado material do casamento, que tem por finalidade a procriação, que tem por finalidade que as almas aqui vêm para reencarnar, mas reforça o lado moral, que é a execução da lei do amor. Então, no nosso meio espírita, o casamento existe como instituição, não como ritual, ou seja, não há cerimônia de casamento no espiritismo, mas os espíritos superiores confirmam a importância da união das pessoas que se amam, sem dirigir qualquer proibição a quem opte por se casar, ou simplesmente se unir civilmente. Compreendemos que a lei do amor deve estar presente porque, além da união dos sexos, deve existir a união de almas afins, o que não, aliás, compreendiam os fariseus, chegados à exterioridade, porque ninguém separa o que Deus juntou. É bem diferente de separar o que se uniu pelos instintos inferiores, pelas cerimônias do mundo material. Então, o que se une por amor, por sintonia, tem laços duradouros, mas a união por interesse é passageira, porque não existe o amor. Jesus explicava, mas os fariseus pareciam que não estavam satisfeitos. Eles tinham interesses perceptíveis, não se o divórcio era permitido. Isso eles sabiam. Eles tentavam Jesus para que revelasse o porquê, em quais motivos ou pelos quais motivos podia dar carta de repúdio, citando Moisés como legislador, onde Jesus responde que a carta da separação, o divórcio, passou a existir pela dureza dos corações, pelo egoísmo dos homens, portanto, para separar o que de fato já estava, nem que fosse unilateralmente separado. Mas o mestre reforça que não foi sempre assim, evidenciando nos primórdios o homem era menos egoísta. E nós observamos hoje, à medida que a sociedade avança na sua intelectualidade, mais o homem se torna egoísta. Então, os fariseus, como viviam de exterioridade, entendo que eles achavam que o divórcio era a solução aos seus interesses imediatos. É possível que não soubessem que o divórcio não soluciona problema de redenção, não soluciona problemas pretéritos, porque ninguém se reencontra na Terra através do casamento sem um vínculo, uma pendência a ser reparada de conformidade com a lei de Deus. Então, nesse entendimento, Jesus admite que o casamento pode ser desfeito em caso do adultério. Em caso de desrespeito, é uma solução legal para que moralmente já se encontra separado. Aqui no texto de Mateus, além de Jesus remediar o divórcio em caso de adultério, deixa lições para a proteção contra a violência à mulher. Conforme a lei da época, a mulher flagrada em adultério era apedrejada, para que os homens fariseus de ontem e de hoje, a lição de Jesus, reflitam a respeito da proteção à mulher e não torná-la dispensável como naquela sociedade era, tão frágil e tão desamparada. Então, conforme o texto, eu posso dizer que Jesus insere 2 outros artigos na lei dos homens, como se revogasse o apedrejamento à mulher em caso de adultério. Ele ratifica o divórcio, mas preceitua 2 comportamentos adúlteros ao homem. A minha visão ampara a mulher
tão desprezada naquela sociedade. Então o divórcio não é contrário à lei de Deus. É só aplicável nos casos em que a lei divina não foi levada em consideração. Jesus deixou isso claro. Então nós percebemos assim que o texto traz luzes para nós nos nossos dias em relação às uniões conjugais, sobretudo quando o mestre diz: mas isto não foi assim desde o princípio. Então na terra ainda nós temos casamentos obedecendo à realização pessoal, medo da solidão, satisfação à sociedade e bem menos cumprindo os objetivos nobres e elevados do casamento como nós estudamos. Então, a indissolubilidade do casamento é imposição humana, contrária à lei natural? Então nós compreendemos, pois, que o amor é universal. A própria lei da terra dá essa garantia, somente enquanto vivem as duas criaturas. Depois de se encontrarem livres da matéria, elas poderão permanecer unidas pelos sentimentos, pela sintonia que o amor faz gerar. Então nós entendemos o seguinte: o que é da terra, fica na terra. Se unidos pelos laços materiais, sem amor, termina aqui. Mas unidos pelo amor, esse encontro seguirá vida fora. Graças a Deus. Bom e querido Mestre, vos pedimos a transformação dessa água no remédio mais necessário a quem dela beber. Que os bons espíritos aqui coloquem os fluidos necessários à transformação dessa água no remédio. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Bom e querido Mestre, vos agradecemos por esse encontro. Mais uma vez te rogamos proteção e que possamos internalizar essas verdades espirituais e sempre que for preciso, Senhor, para fazer uso dela, provocando assim a nossa transformação, o nosso melhoramento. Graças a Deus te pedimos e pedimos permissão também, Senhor, para encerrar esses nossos estudos. Assim seja. Graças a Deus. Não é a prática do Evangelho no lar que muda as nossas vidas, e sim a mudança da nossa conduta, do nosso modo de pensar e agir. Muita paz.